eu já havia falado, ontem nós começamos uma série de reflexões que vão até sábado. Essa série vai até sábado. O nome da série, Inimigos da Fé. No domingo nós teremos a Santa Ceia do Fortalecimento. Então, no decorrer dessa semana, nós vamos refletir sobre situações que minam a força das pessoas, minam a fé das pessoas. E aí nós já vamos consertando o que tem que ser consertado para a hora que recebermos a força através da água e através do pão, nós possamos seguir com tudo, avançando cada vez mais. Ontem nós falamos da ansiedade. Hoje nós vamos falar da murmuração. E o texto que eu quero ler está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 9 e verso 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 9 e verso 10. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram. Pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço, me dá graça suficiente para que eu seja um canal da bênção do Senhor na vida desse povo que está conosco nesse momento, em nome de Jesus. Concorda? Diz amém. Eu quero começar a conversar com você debaixo desse inimigo chamado murmuração, destacando três situações. A murmuração, a lamentação e a oração. Murmuração, lamentação e oração. São três situações muito comuns no dia a dia de uma pessoa que crê. Então, a murmuração, eu vou começar pela murmuração, é uma reclamação maldosa. Uma reclamação, uma censura a algo ou a alguém. Então, a murmuração, ela é uma reclamação. Êxodo 15, 24 diz assim, ó. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Além da murmuração, há também a lamentação. Lamentação é uma manifestação dolorida por causa de algum sofrimento. Então, a pessoa tem algum tipo de sofrimento, ela sofre alguma questão, ela está enfrentando alguma dificuldade, passando por alguma questão difícil, e ela passa a apresentar o seu lamento a Deus. Esther, capítulo 4, verso 3, diz assim, ó, em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Veja, havia um decreto onde os judeus eles morreriam, ou estava por ser editado, né, esse decreto, e nesse decreto os judeus deveriam morrer, mas o povo entrou em jejum, choro, lamentação, havia tristeza. E há uma terceira situação que eu proponho para nós pensarmos na noite de hoje, que é a oração. O que é a oração? Oração
é falar com Deus. Falar com Deus. Atos capítulo 9, verso de número 40, diz assim: mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Então eu começo a nossa conversa hoje, fazendo essa nota de introdução, destacando 3 ações na vida que podem ser executadas na vida de uma pessoa. A murmuração, que é a reclamação. A reclamação gratuita, a reclamação que tem a intenção de atacar alguém, a reclamação que tem a intenção de censurar algo. A lamentação, que é a manifestação de uma dor, manifestação de um sentimento de dificuldade e assim por diante. E a oração, que é o falar com Deus. Conforme eu havia dito, vamos refletir sobre a murmuração. Murmuração. É o inimigo a ser estudado na noite de hoje. Ocorre que Deus não vê essas 3 questões da mesma maneira. Para Ele, oração é uma coisa, clamor é outra questão, ou lamentação, né? Oração é uma coisa, lamentação é outra questão, e a murmuração ainda passa a ser uma outra questão. Então veja bem como Deus trata essas questões. Deus ouviu o clamor do povo. Quando o povo clama, então o povo lamentou, o povo clamou, o povo orou. Quando o povo lamenta, quando o povo ora, Deus ouve e responde. Êxodo 2:23. Olha o que diz. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob servidão, por causa dela clamaram, por causa da servidão. E o clamor do povo fez o quê? Subiu a Deus. Então veja bem, eles lamentaram, eles choraram, eles estavam sofrendo, mas eles oraram e a Bíblia diz que o clamor deles chegou até Deus. E o que Deus fez? Capítulo 3 de Êxodo, nós vamos ver que Deus levantou Moisés para trabalhar nessa questão da libertação do povo. Agora veja, em Números 14, verso 21 e verso 22 e verso 23. Números 14, verso 21, 22 e 23. Porém, tão certo como eu vivo, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Olha que coisa, ninguém que me tratou com desprezo haverá. A tradução que está usando aqui é a NVI, está um pouco diferente daquilo que eu estou lendo, mas a essência ela é a mesma. Ninguém que me tratou com desprezo verá o quê? A terra que prometi. Com outras palavras, Deus está dizendo assim, está tudo bem, está sem problema nenhum. Eu fiz promessa, eu tenho promessa, eu tenho uma vida boa para entregar a vocês. Só que resolveram murmurar, só que resolveram ficar causando, só que resolveram ficar arrumando confusão, resolveram ficar arrumando rolo. Então veja como que Deus trata. Nós falamos da murmuração, do lamento e da oração.
o lamento e a oração produziu resposta positiva sobre a vida do povo. Nós podemos lamentar, podemos chorar a nossa dificuldade sem problema nenhum. Talvez você está aí chorando, lamentando alguma questão, alguma dificuldade. Não tem problema. Não tem problema. Chore, lamente, se derrame aos pés do Senhor. Não tem problema nenhum. É lícito, é lícito. Você pode chorar, você pode lamentar. Mas o seu lamento deve vir acompanhado da oração, porque Deus vai te responder. Agora, veja, na murmuração a Bíblia diz: nenhum daqueles que me desprezaram verá a terra que eu prometi. Então o negócio é sério, a questão é séria. A murmuração, ela é um inimigo que verdadeiramente atrapalha e muito a nossa fé. Vejamos o que está por trás da murmuração. Por trás. É um texto um pouco longo que nós vamos ler. Êxodo capítulo 16, do verso 1 até o verso 10. Mas vamos ler, nós vamos ver um momento na vida do povo de Israel. Êxodo 16, do 1 até o 10. Deixa só eu mudar aqui meu texto. Pronto. Êxodo 16, do 1 ao 10. Toda a comunidade de Israel partiu, na NVI. Pode deixar na NVI, viu, William, por favor. Deixa na NVI que aí nós vamos falar igual aqui. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou. Veja. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha que coisa, mas vamos ler. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque Ele ouviu as suas queixas contra Ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois Ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olhavam em direção ao deserto. E a glória do Senhor apareceu na nuvem. Enquanto Arão falava, toda a comunidade
falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto. E a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Veja, o que está por trás da murmuração. É um texto, Êxodo 16, é um. Há outros textos, inclusive nós vamos falar deles aqui. Veja bem, Filipenses capítulo 2, verso 14. Filipenses 2, verso 14. Diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Façam tudo sem murmurações nem contendas. É o que está na Bíblia. Façam tudo, sem murmurações nem contendas. Não é uma sugestão. Olha, se vocês puderem, se der certo, se vocês acharem melhor, façam, sem queixar-se, sem reclamar, sem murmurar. Não é uma sugestão, é uma ordem. Façam tudo, sem murmurar e nem contender. Agora, Deus tira esse povo do deserto, tira do Egito. Deus tira do Egito e encaminha esse povo para viver uma nova vida. Tudo bem, eles estão passando pelo deserto. Deserto representa dificuldade, deserto representa escola, deserto representa aprendizado. Eles estão passando por um período de aprendizado, mas eles foram tirados do Egito. Deus havia tirado todos eles do Egito. Agora eles estão caminhando e eles estão reclamando, eles estão se queixando. Nós lemos o texto que diz, eles dizendo, antes nós tivéssemos morrido lá. Pelo menos lá nós sentávamos à volta das panelas e lá nós comíamos alguma coisa. Veja, primeira questão que a murmuração, ela trabalha. Estamos falando da murmuração como inimiga da fé. Inimigo da fé. A murmuração, ela trabalha provocando na vida da pessoa, na vida do crente. Provocando, fazendo a pessoa ver o lado ruim de todas as coisas. A murmuração, ela trabalha dessa maneira. Ela faz com que a pessoa veja o lado ruim, o pior lado de todas as coisas. Eles haviam saído do Egito, que é uma vitória maior do que essa, mas eles estavam agora olhando que eles estavam no deserto e queriam comer pão e queriam comer carne. Olha que coisa. Eles não conseguem ver que Deus havia os libertado. É importante que, em primeiro lugar, nós entendamos uma situação que é muito real. Há questões difíceis. Eu conversava agora de pouco, o Anderson estava aqui conosco, conversando aqui, e nós falávamos de uma questão em que ele está ajudando a resolver, uma questão familiar, ele está ajudando a resolver. E ele, inclusive, disse assim, olha, pastor, as coisas elas não estão tão fáceis, mas a gente para ver, há pessoas que estão passando por dificuldades muito maiores. Muito maiores. É importante a gente pensar nisso daí. Talvez você está desempregado. Talvez você está precisando de emprego, de cliente. Talvez você está trabalhando, mas está trabalhando num horário reduzido. Talvez você até tem cliente, mas não tem tudo aquilo que você gostaria de ter. Talvez você até investiu para poder deslanchar com a sua empresa e de repente, tão logo veio o investimento, após veio esse tal de isolamento, essa pandemia e assim por diante. Talvez você está trabalhando, mas está difícil lá na empresa. Talvez você dentro de casa está encontrando algumas dificuldades. Cuidado,
Cuidado para que a murmuração ela não faça com que você enxergue apenas o lado ruim das coisas. Cuidado, cuidado. Pode ser que alguém esteja desempregado, mas eu tenho certeza que não está passando fome. Eu tenho certeza que está sendo ajudado por alguém em alguma frente, está recebendo alguma ajuda. Talvez você teve a diminuição da carga de trabalho tal, por causa da Covid, mas você está trabalhando. Talvez não tem todos os clientes que você gostaria, mas você tem uma empresa para você administrar. Talvez dentro da sua casa as coisas não estão bem, mas há famílias que estão totalmente destruídas. Então, cuidado. O cuidado número 1. A murmuração ela faz com que nós apenas consigamos enxergar o lado ruim das coisas. Muitos dos que estão acompanhando aí, eu tenho certeza, estão conosco já há 2 meses. A maioria dos que estão aí estão todos os dias acompanhando as nossas reflexões. Quantas vezes você ouviu nós perguntando, e aí, como que está? O som está bom, o som está ruim, a imagem está legal, a imagem não está legal, o que tem, o que não tem. Olha, vamos ajudar quem está pedindo para se inscrever. Para nós algumas coisas não estavam do jeito que nós gostaríamos, algumas já melhoraram, outras estão melhorando. Quer dizer, algumas coisas não estavam do jeito que nós queríamos, mas eu falei aqui várias vezes. Tem gente que está encontrando muito mais dificuldade do que nós. Então nós temos que tomar o cuidado. Primeiro lugar, para nós não ficarmos só vendo as dificuldades. Não ficarmos apenas vendo as dificuldades. Não fique vendo só dificuldade na sua esposa, no seu marido, nos seus pais, nos seus filhos. Não fique só vendo as dificuldades na empresa aonde você trabalha. Não fique vendo só as dificuldades na igreja onde você congrega. Não fique vendo apenas as dificuldades no bairro onde você mora. Cuidado, toma cuidado. A murmuração ela tem esse poder de fazer com que você só enxergue o que não é bom, o que não é legal, o que não é agradável. Eles estavam no deserto, sim, é verdade. Eles não estavam diante de mesa farta, assim como eles estavam, de repente, lá no Egito, aprisionados. Mas veja bem, eles foram libertados do Egito, foram libertados. Então, vamos seguir a nossa conversa. Êxodo 14, verso de número 11. Êxodo 14, verso de número 11. E verso 12, diz assim: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Eles estão livres, mas olha a cabeça deles. Porque eles estavam tomados. O inimigo chamado murmuração conseguiu dominar a mente deles de um jeito que eles só estavam vendo coisas ruins. Eles não conseguiam ver nada de bom. Olha, segue. Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja, outro texto. Êxodo 15, 24 e 25. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor. Este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água. E esta se tornou boa. A água era amarga. Mas Deus, através da vida de Moisés, tornou a água boa. Veja outra questão. Êxodo 16, 2, que nós lemos, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Só murmuração, só reclamação.
Só coisa ruim. Não viram nada de bom. Eles não conseguiam enxergar as bênçãos de Deus. A amorosa ação de Deus em libertá-los parecia algo cruel. Deus estava libertando, Deus estava trabalhando, Deus estava mudando a história deles, mas parece que o agir de Deus na vida deles Deus estava judiando deles, maltratando eles. Segundo ponto que a murmuração faz na vida de uma pessoa, a murmuração, ela faz refletir a ingratidão. 1 Tessalonicenses 5,18. 1 aos Tessalonicenses 5,18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Eles haviam vivido tantas respostas, tantas bênçãos, já estavam vendo a manifestação de Deus na vida deles de uma maneira tão especial, mas agora eles estavam apenas e tão somente reclamando, murmurando, questionando. Não havia gratidão. A ingratidão é um sinal latente na vida do murmurador. O murmurador, ele é ingrato. Via de regra, o murmurador é ingrato. Ele não sabe reconhecer todos os benefícios que ele já recebeu. Via de regra, o murmurador, ele não sabe reconhecer que ele foi ajudado. Via de regra, o murmurador, ele não sabe reconhecer que alguém estendeu a mão a ele. Via de regra, o murmurador não sabe reconhecer que no momento difícil, no momento adverso, alguém estava próximo a ele. E se não tinha ninguém fisicamente, pelo menos Deus estava ao lado dele. Ele nunca esteve sozinho. Mas o murmurador, ele não consegue ser agradecido, não consegue ser grato. Outra questão que faz a murmuração faz refletir na vida de uma pessoa: a falta da fé, a falta da confiança. Salmo 136, verso 1. Salmo 136, verso 1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. A murmuração, ela mostra a falta de fé em que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. A murmuração mostra que a pessoa não acredita que Deus é bom, que a misericórdia dura para sempre e que o poder dele é manifesto em favor da pessoa. Então, com outras palavras, a murmuração faz com que a pessoa não acredite ou negue a ação de Deus na vida dela. Veja, para você que está chegando agora, nós estamos na série Inimigos da Fé. E nós estamos falando sobre a murmuração. Nós já falamos sobre a murmuração ser algo que verdadeiramente leva a pessoa a ver apenas o lado ruim das coisas. Nós já falamos sobre a murmuração ser algo que revela a ingratidão da pessoa. Nós estamos falando da ingratidão ser algo que revela a falta da confiança, a falta da fé da pessoa em Deus. Ela não consegue acreditar na palavra de Deus, não consegue acreditar. E para nós irmos para o encaminhamento final da nossa reflexão, a murmuração, ela reflete, ela mostra o desinteresse da pessoa pela presença de Deus. Ela mostra simplesmente o desinteresse. Eles estavam no deserto, mas ali no deserto, o tempo todo, Deus esteve com eles. Veja que quando Deus conversa com Moisés e Deus fala para Moisés: Moisés, segue, vai, segue a sua viagem. Moisés fala: não, se o Senhor não for com a gente, eu não vou não. Não sou doido. Eu quero a presença do Senhor.
Veja, vamos ler. Êxodo 33, 15 e 16. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Olha Moisés dizendo: se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. Quer dizer, se eles estavam caminhando, e Moisés caminhando com eles, é porque Deus estava junto deles. Mas eles não estavam valorizando a presença de Deus. Eles simplesmente estavam ignorando a presença de Deus. Olha, algumas questões aqui para nós fecharmos a nossa conversa. Podemos estar num lugar onde algumas, eu vou usar a palavra coisas, situações, podemos estar vivendo um tempo, um momento, em que nem tudo está do jeito que nós gostaríamos que estivesse. Você acha que eu queria que tivesse vazio aqui? Você acha que eu queria estar só com o pastor Joe, pastor Carlão, o pastor William? Recebe aí. Você acha? São ótimas pessoas, ótimas companhias. Mas você acha que eu queria que fosse desse jeito? Claro que não. Agora, por isso eu vou ficar reclamando? Eu não. Eu sei que o templo pode estar vazio, está cheio de cadeira, vazio. Mas eu sei que Deus está nesse lugar. Você está aí, talvez a sua internet não é a melhor internet, vai um pouco, trava um pouco, talvez você tenha que esperar carregar para depois conseguir assistir, talvez você não está tendo a melhor estrutura para acompanhar a reflexão, mas Deus está aí com você. Então, cuidado. Inimigo número 2, a murmuração. Nós vamos voltar a fazer a leitura para finalizar a conversa. Números 14, 21. Números 14, 21. Olha o que a murmuração promove na vida de uma pessoa. Deixa projetado, eu já vou fazer a leitura. Só para recapitular e assim nós finalizarmos a conversa. A murmuração faz com que a pessoa veja apenas o lado ruim, o lado difícil. A murmuração, ela faz com que a pessoa manifeste, revele a sua ingratidão. A murmuração, ela faz refletir na vida da pessoa a falta da fé, da confiança da pessoa em Deus. A murmuração faz com que seja revelado que a pessoa não está muito preocupada com a presença de Deus. O que ela quer é isso, aquilo ou aquilo outro. E nessa a pessoa vai murmurando, vai reclamando, vai questionando. E aqui eu paro para fazer a aplicação e ler o último texto para nós finalizarmos a conversa. Não deixe a murmuração encher o seu coração. Não seja uma pessoa reclamona, murmuradora. Não seja uma pessoa que fica vendo só coisa ruim. Não seja uma pessoa ingrata, mal agradecida. Não seja uma pessoa que não valoriza a presença de Deus. Não seja uma pessoa murmuradora, reclamona, aquela pessoa que simplesmente não quer saber de nada com nada, que não acredita que Deus pode mudar as situações. Se está no tempo do deserto, se nós estamos vivendo um período adverso, vamos seguir dando a glória para Deus e crendo, confiando
que é apenas um dia mau e que isso tudo vai passar. Último texto para a gente finalizar. Já lemos, mas eu quero frisar o que acontece na vida de um murmurador. Vamos lá? Eu sei que você não é murmurador, mas se alguém estava sendo convidado a começar a murmurar, a partir dessa reflexão já vai ter a oportunidade de rever, de repensar as ações. Veja, Números 14, 21. Eu vou ler essa tradução aqui que está com você. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra. Enche toda a terra. Verso 22. Que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, me desobedeceram 10 vezes. Verso 23. Nenhum, meu Deus, nenhum chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. Ninguém que me tratou com desprezo verá a terra prometida. Você vê? Tá louco? Tá doido? É sério. Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus justo. Então, que o nosso coração ele esteja sendo moldado. Essa semente que está caindo no nosso coração, que é uma boa semente, nós já conversamos nisso, essa semente venha frutificar. E toda murmuração, ela seja deixada para trás. A gente passe a valorizar a presença de Deus, a gente passe a acreditar no poder de Deus, na palavra de Deus, a gente passe a ser pessoas gratas, muito agradecidas, e que nós verdadeiramente consigamos enxergar quanta coisa boa Deus já fez por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nós estamos alegres. Quero orar por você. Amanhã tem o inimigo número 3. Número 3. Se prepara, porque vai ser uma bênção também, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Deus. Quero te agradecer porque a palavra ela é tão rica, tão especial, tão tremenda, tão poderosa. E é um cuidado do Senhor para conosco. Nós estamos recebendo tanta coisa boa nesses dias. Estamos desde o dia 20 conversando. Quanta palavra já foi ministrada. Todas as ministrações estão disponíveis no Facebook. Agora, Deus, também no YouTube, onde as pessoas podem acessar novamente, anotar, tirar dúvida, rever, repensar. E assim por diante, Deus. O Senhor está cuidando de nós. Os milagres estão chegando, os testemunhos estão chegando, as respostas estão sendo materializadas. Deus, é verdade que as coisas não estão como nós gostaríamos que estivesse, mas o Senhor tem cuidado de nós em tudo. Então nós queremos, primeiramente, olhar o lado bom da coisa. Muita resposta, muita bênção está chegando em nossa vida. Segundo lugar, nós queremos ser agradecidos por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Terceiro lugar, nós queremos dizer a Ti, ó Deus, que nós acreditamos na Tua palavra, nós acreditamos no Senhor e nós sabemos que o Senhor vive e que se levantará em nosso favor em tudo aquilo que houver a necessidade. E para nós finalizarmos, ó Deus, a nossa conversa, reconhecermos verdadeiramente tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu favor, o Teu poder, reconhecermos, ó Deus, como o Senhor tem cuidado de nós em todos os detalhes
está conosco a todo o momento, minuto após minuto. Muito obrigado, em nome de Jesus. Se você recebe a palavra e a oração, diga amém.